Oi gente, esse vídeo aqui de vocês, ele vai ser mais curtinho, por motivo de ser uma unidade no livro, uma atividade no livro, que ela é mais uma curiosidade em relação à situação do quilombo que era existente por causa dos escravos. Bom, esse vídeo aqui eu vou contar a vocês o que basicamente é a situação do Quilombo dos Palmares, que foi um dos quilombos mais conhecidos, considerando a situação de todos os quilombos que houveram dentro do Brasil. Lembrando que no vídeo anterior eu falei que quilombo era basicamente onde os escravos, se refugiavam, eles se encontravam para situações de fuga. Lá onde haviam as situações, se eles fugiam, eles iam para esses tipos de lugares. E tinha um dos representantes um dos quilombos mais fortes, mais imponentes, que causou bastante revolta em muitos portugueses, que foi Zumbi dos Palmares. Esse Zumbi, ele era um dos representantes que muita gente era revoltada com ele, por ele ter tanta imponência com os outros escravos, que os outros escravos obedeciam demasiadamente ele. Bom, esse representante, esse quilombo, na verdade, ele se encontrava mais ou menos entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Mas o que a gente tem que saber? A gente sabe que quando esses escravos vieram, eles eram trazidos por navios negreiros, Só que eles eram altamente concentrados, esses escravos, nos estados do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Alagoas, Recife. Eram estados que tinham uma alta concentração e exploração e precisava de uma grande mão de obra para a exploração da cana-de-açúcar, do café e também os cuidados com a fazenda devido a alta criação de gado que já estava acontecendo devido à civilização portuguesa ter um alto conhecimento com esse tipo de criação. Bom, eles vieram, produziram casas, tinham suas fazendas, tinham seus produtos, precisavam fazer basicamente a comercialização, mas precisavam dessas mãos de obras que eles buscaram dentro da África. Bom, e eu já expliquei basicamente isso, que era o sistema era um câmbio, que eles faziam uma troca por favores ou mercadorias, e esses negros eram vendidos por basicamente não ter serventia nenhum aos seus reis, e eles vendiam por motivos de os escravos estarem devendo aos reis africanos, e eles eram considerados como nada só por motivos de estarem com dívidas. Bom, chegando aqui, a gente percebe que tanto os negros, os escravos, homens, como as mulheres, eles eram vendidos, eles eram trocados, eram vendidos em praça pública. Dessa maneira, a gente nota como vai acontecendo o sistema dentro das fazendas. Por quê? Porque eles eram vendidos, os homens, eles eram colocados para mão de obra mais pesada, e as mulheres, elas eram colocadas dentro da casa grande para ajudar as sinhazinhas e também os senhorzinhos. E nesse sistema elas também acabavam trabalhando como uma babá, como a ama de leite. Elas acabavam sendo muito maltratadas, não eram bem tratadas porque estavam dentro da casa dos seus donos, mas elas acabavam sofrendo também, assim como os outros. Porém, os que ficavam dentro da casa, o que eles sentiam mais confiança, que não podiam trair eles. Então, vejamos, o Zumbi dos Palmares, como eu mencionei, ele é um dos representantes bastante nomeado dentro da história brasileira, por ele causar essa revolução de querer buscar a liberdade, dentro dos quilombos. Dessa maneira, o que ele fazia? Ele buscava outros negros que tinham o mesmo pensamento ou que queriam a mesma coisa que ele, porém tinham aqueles que os traíam. E nesse sistema
querer trair Quilombo dos Palmares, acabou que ele foi preso por Domingos Jorge e cortaram a cabeça de Quilombo dos Palmares por ele ser muito revoltado e querer a liberdade, né? Dessa maneira, o que eles fizeram? Eles fizeram basicamente o sistema de... Como é que eu posso explicar a vocês? Eles queriam que o sistema funcionasse, os brancos, né? Não basicamente os brancos, mas sim os donos, os que têm poder, os que têm riqueza, que tinham que mandar no Brasil e pronto. Eles não tinham nada, só eram endividados, então eles tinham que obedecer. Como o Quilombo dos Palmares não pensava assim, eles queriam a cabeça dele. Então eles cortaram a cabeça dele, porque o pessoal era bem louco naquela época, e botaram em praça pública no Recife. Ao fazer isso, eles não queriam apenas deixar as pessoas amedrontadas, eles queriam que os escravos notassem que ele estava ali pendurado, porque ele foi fazer revolução, foi fazer revolta, e existe uma lei para isso, não tá entendendo? Então, por motivos de querer amedrontar e assustar, olha, se você querer fazer essa revolução todinha também, de querer inventar um quilombo para vir contra nós, que somos os seus donos, vai acontecer a mesma coisa com você. Por que eles colocavam nessas praças públicas? Porque tudo que acontecia antigamente, o pessoal cortava, botava a cabeça do povo em praça pública. Basicamente, as praças públicas tinham os escravos por motivos de quê? As escravas, elas iam às praças, elas iam aos centros fazer as compras para dentro da casa grande, para dentro da fazenda. Os escravos que ficavam lá também dentro das praças públicas, eles ficavam lá presos, mas eles estavam lá fazendo, colocando caixa dentro de carroça para os seus donos, enfim, era para os escravos verem, porque tinha muito escravo, né? Ainda assim, não eram livres, mas eram ali dentro das praças trabalhando, entendeu? Era para deixar uma mensagem bem explícita. Dessa maneira, a situação acontecia para que, já que não existia jornal, vamos deixar assim, bem explícito, para que todo mundo possa enxergar o que está acontecendo, para que nenhum outro venha se rebelar e fazer a mesma coisa com a gente. Bom, deixa eu me lembrar aqui uma coisinha para vocês. Basicamente, a gente sabe que o sistema brasileiro, né, o sistema que foi desses escravos, foi se adaptando, e eles foram tentando depois, não, eles colocaram, na verdade, para trabalhar dentro das minas, porque descobriram que aqui no Brasil tinha grandes riquezas. E aí também foram um dos processos também de exploração desses, digamos, desses escravos. Esse vídeo ele é curto, como eu estou dizendo, por motivo de ser mais uma curiosidade, certo, gente? Mas não deixa de fazer as 5 questões que estão no livro de vocês, na página 68, tá? Bom, esse vídeo ele é curtinho por motivos de ser um conteúdo bem mais enxuto, tá? Então o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Tchau, tchau!